Oi pessoal, no último vídeo a gente falou sobre o Wundt, que foi um fundador formal da psicologia como uma ciência própria, e nesse vídeo a gente vai falar sobre o Titchener, que foi um dos seus alunos e que fez ali uma teoria, que foi o estruturalismo, muito relacionada à teoria do Wundt. Bom, o nome estruturalismo vai se dar pela perspectiva que ele entende que se deve investigar na psicologia. O objeto de estudo dele, assim como o do Wundt, vai ser a experiência da consciência. Então, a diferença é que ele vai entender que é preciso investigar a consciência a partir de um viés das suas estruturas formadoras, o que são os elementos mais básicos que fundamentam, que constroem a consciência. Ele vai ter aqui um viés muito naturalista, muito positivista, e por isso a teoria dele vai ter muita correlação com o modelo de produzir ciência natural, especialmente a química. Então, para ele, a psicologia não tinha que fazer nada no sentido de cuidar das pessoas individualmente, transformar pessoas coletivamente. Ele tinha a intenção da psicologia de compreender as experiências, compreender a natureza das experiências conscientes. E nesse sentido, buscar esse elemento mais básico que constitui a consciência, fazer uma certa relação, criar uma certa associação, além de criar leis para isso, né, leis generalizadas, para além de uma compreensão individual de ser humano, e por fim, conectar esses elementos a uma condição fisiológica. Enquanto isso, o Wundt estava mais preocupado em compreender a consciência, a experiência consciente, por um viés mais completo, mais como um todo, enquanto o Titchener queria investigar as partes de forma separada. E esse viés ele vai ter uma correlação com o associacionismo e com o mecanicismo que estava muito presente na época. Ele vai fundar essa escola da psicologia, vai ser de fato construída nos Estados Unidos. Ele estudou com Wundt por 2 anos em Leipzig. Ele tentou constituir uma base na Inglaterra. Tanto na Inglaterra ele teve uma certa resistência, porque os temas que ele estava investigando, para eles eram muito mais filosóficos. E aí ele encontrou um terreno fértil nos Estados Unidos, que estava num clima pragmático, mecanicista, positivista, muito ligado ao próprio desenvolvimento econômico do país e a uma intenção nacionalista de crescimento, de produção de conhecimento, que destacasse, né? Então, foi nos Estados Unidos que ele vai dar um salto maior, e é ali que a maior parte das teorias nesse momento que vão constituir a psicologia vão se dar. Ele vai traduzir alguns livros do Wundt. Entretanto, algumas traduções dele foram extremamente tendenciosas. Ele vai traduzir do alemão para o inglês, e elas vão ser extremamente tendenciosas no sentido de que ele fazia traduções que beneficiassem a sua teoria. E apesar de se considerar um fiel seguidor do Wundt, as teorias dele, a abordagem dele, vai ter muitas divergências com a própria noção de o que investigar e como investigar. Nesse sentido mesmo, ele vai usar o método do introspeccionismo, assim como o Wundt. No entanto, vão ter algumas diferenciações. Ele vai entender que é preciso investigar pela introspecção na psicologia, porque a gente está querendo encontrar uma consciência, uma experiência da consciência, mas ele também entendia que essa pesquisa, que essa investigação tinha que ser experimental. Então ele vai se aproximar no sentido metodológico, de rigor, de método, de um autor que vai chamar Kulp. Enfim. E nesse método, ele vai ter um treinamento rigoroso com os observadores, que no caso vão ser os seus alunos,
e eles vão ter que descrever o seu estado consciente da melhor forma, com a melhor descrição, melhor detalhamento e qualidade possível. E ele vai fazer uma crítica ali no método do Wundt, no laboratório de Leipzig, que é o fato de que lá tinham vários equipamentos, mas que para ele, os equipamentos eles conseguiam ter mais valor do que o sujeito que estava ali. Então ele vai dar valor maior à experiência da pessoa que está realizando aquele procedimento, que é feito assim no máximo de rigorosidade possível. Apesar dessa crítica, ele vai ter um viés super mecanicista e naturalista para olhar para essas pessoas, né? Nas próprias pesquisas dele, ele vai chamar esses sujeitos da pesquisa, esses colaboradores, de reagentes. Reagentes igual ao termo que existe na química, justamente pela mesma lógica. Os reagentes, eles são aquilo que é passivo, eles estão ali à espera de uma reação, eles estão ali para produzir uma resposta de acordo com aquilo que for inserido. E no caso, o que aqui é inserido no contexto do Titchener são os estímulos. Aqui os sujeitos vão ser os objetos, os instrumentos para se alcançar os registros dos estímulos que eram observados. A intenção dele é que essa observação se tornasse cada vez mais mecanizada, no sentido de que não fosse preciso fazer grande esforço para fazer essa observação, que ela se tornasse realmente mecânica. Quanto à questão do rigor, ele entendia que era preciso rigor para que fosse possível criar as leis que a gente falou que eram importantes para ele na concepção científica e de psicologia que ele tinha. E nesse rigor, que no caso é experimental, era preciso que a psicologia fosse que aquele experimento, né, que aquela experiência fosse isolada, que ela pudesse ser repetida e que ela pudesse ser variada no sentido dos estímulos que elas eram submetidas. Com essa construção metodológica, ele chega em algumas conclusões a respeito dos estados da consciência, que era o que ele buscava, né, estabelecer os elementos básicos da consciência, e ele vai nomear 3. Vai ser a sensação, as imagens e os estados afetivos. As sensações vão ser basicamente a percepção, ou seja, a visão, a audição, tudo relacionado a isso. As imagens vai ser basicamente a experiência relatada, retratada, numa forma mais simplificada, a gente pode dizer a própria lembrança. E os estados afetivos vai ser as emoções, a tristeza, o amor, enfim. E ele vai compreender que esses estados da consciência vão ter alguns aspectos. 2 deles já foram falados, né? Já foram descritos pelo Wundt, e outros 2 ele próprio vai construir na teoria dele, que é basicamente a qualidade, a intensidade, a nitidez e a duração. Mas a nitidez ela não vai estar presente no estado afetivo, né? Somente as 3 anteriores. Então, quando se está fazendo ali uma descrição, se considera esses aspectos. Como a gente pode ver, o Titchener ele vai ter ali algumas discordâncias do Wundt, ele vai se aproximar um pouco do associacionismo, de um positivismo, e ao mesmo tempo ele vai se deslocar ali de um pragmatismo e utilitarismo, no sentido de que aquele método que ele estava produzindo não tinha como ser aplicado, na realidade humana, e essa não era a intenção dele. Ele tinha a intenção de compreender esses aspectos e descrevê-los. Então, a teoria dele vai ser muito importante. Entretanto, quando ele morre ali, basicamente a teoria dele se finaliza. Como ele foi um professor muito duro, se diz por uma tradição alemã, os alunos tiveram ali um
um certo dever com ele e permaneceram um pouco mais as suas teorias. Então, como eu disse, as teorias dele acabam indo junto com ele, né, quando ele falece, e ele achava que essa teoria seria o fundamento da psicologia, enquanto ela acabou sendo base para algumas linhas que fizeram também as suas contraposições importantes. Por exemplo, o Watson, que vai ser um dos fundadores do behaviorismo, que a gente sabe que permaneceu até a contemporaneidade, ele vai ler algumas obras do Titchener e ele vai fazer ali algumas críticas, né? Essas duas psicologias vão ter algumas aproximações, mas também vão ter muitas diferenciações. Então, o vídeo de hoje foi isso. Eu espero que vocês tenham gostado. E eu peço que vocês deixem aqui nos comentários o que vocês acharam, que tipo de conteúdo vocês querem ver por aqui. Interajam comigo o máximo possível para que a gente fortaleça cada vez mais essa comunidade que a gente está construindo junto. E logo mais a gente vê mais conteúdo.